para trazer a exposição. Nós estamos nessa série, o caráter cristão, e hoje a lição de número 3 fala, bem-aventurados humildes. Que o pastor Marcelo seja usado por Deus nessa manhã. Irmãos, que bênção a gente poder estar na escola dominical com o nosso coração aberto, com o nosso desejo de aprendermos mais e mais. Que bom que vocês estão fazendo culto doméstico e lendo a palavra de Deus, aprendendo sobre o caráter cristão. E hoje nós estaremos indo para a nossa terceira lição. Eu sei que vocês vão aprofundar muito mais do que eu. Eu estarei só trazendo uma pastoral para a nossa edificação. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 5, verso 3. Abra sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. Versículo 3. Mateus 5, que está no sermão da montanha sobre as bem-aventuranças. E nós temos aqui 8 bem-aventuranças, e nós estaremos lendo apenas a primeira bem-aventurança para a nossa edificação. Todos juntos? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, através da Tua palavra, para que possamos aprendê-la e aplicá-la na nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações e edificar o Teu povo, hoje e sempre. Em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, a humildade é um santo remédio para combater os males da igreja e para trazer paz, trazer comunhão entre os irmãos. E nós podemos ver que esta bem-aventurança indica um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. Por exemplo, quando a gente diz bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a seguinte diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Hoje nós vimos o presbítero Saulo falar que é o profeta chorão. Então é um servo que chora, e bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, meus irmãos, nós não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos para que sejamos cheios de Deus, cheios da graça do Senhor. E ser humilde de espírito aqui não significa ser fraco e tímido. Não significa ser retraído ou acovardado. Ser humilde de espírito não significa se retirar da vida secular e ir para um mosteiro e se comportar como os monges. E também ser humilde de espírito não significa pobreza material, porque não há mérito ou vantagem na pobreza. A pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si não é um mal. A pobreza financeira pode ser resultado da indolência, da preguiça. A pobreza financeira pode ser resultado de uma catástrofe, onde vem a tempestade e destrói a lavoura do agricultor. Ou também de um acidente grave, quando a pessoa fica incapacitada para uma atividade produtiva, sofre um acidente, fica acamado, paraplégico ou tetraplégico, paralisado. A pobreza financeira pode ser resultado também da exploração dos ricos e poderosos, ou de governantes que sugam a riqueza do povo com impostos, né? E o governo de plantão é amante dos impostos. E nós podemos perceber também que na Bíblia relata-se Nabote que perdeu a sua propriedade por causa da ganância de Acabe e Jezabel, que queria o campo de Nabote. E então tramaram a morte de Nabote e o mataram para tomar posse, né, deste campo, dessa propriedade que era bem cuidada, bem zelada. Nós vemos alguns movimentos aí, né, levantando a bandeira e invadindo a propriedade alheia e destruindo a plantação. E a gente tem visto isso acontecendo pelo Brasil afora, e às vezes as pessoas se empobrecem e perdem as suas posses por causa da ganância, né, de outros que querem explorar, né, o bem das pessoas. E a Bíblia diz, não furtarás.
Então nós podemos perceber que ser humilde, meus irmãos, de espírito, é reconhecer a total indigência espiritual, a miserabilidade diante da grande riqueza que há em Cristo. Ser pobre de espírito é declarar a nossa total dependência de Deus. Por isso Jesus diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos a isso? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a grande ideia dessa passagem é que a verdadeira espiritualidade reside na humildade e dependência de Deus. Nós dependemos de Deus, nós crescemos do Senhor, e por isso nós devemos ter um coração humilde, um espírito humilde. E aqui nós aprendemos que a humildade de espírito é uma atitude totalmente oposta ao orgulho espiritual. Uma vez que o orgulho espiritual é o mal do universo. E nós podemos ver que ele é o causador de muitos males que nós sofremos. O orgulho, ele acaba com casamentos. O orgulho tem separado irmãos. O orgulho tem separado pais e filhos. Tem acabado com sociedades. E o pior, o orgulho tem separado o homem de Deus. Como diz Agostinho, que o orgulho é uma flor que nasce no jardim de Satanás. Porque quando a gente lê, por exemplo, Isaías, nós podemos ver que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele colocou o seu eu acima de tudo. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 14, verso 13 até o verso 15, que tu dizias no teu coração, eu subirei acima do céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens. E para fechar aqui, ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Ele usou a palavra eu 5 vezes. Eu subirei ao céu. Eu exaltarei o meu trono acima, das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Me assentarei acima das extremidades do norte. Nós podemos perceber que Deus então diz uma palavra para ele, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Por isso Agostinho, um dos pais da igreja, ele chega a dizer, o orgulho nasceu no jardim de Satanás, ele queria ser maior do que Deus, ser semelhante ao Altíssimo. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, em segundo lugar, que o orgulho nos faz pensar que de nós mesmos mais do que realmente nós somos. O orgulho faz com que o sujeito se ache o melhor, o mais bonito, o mais inteligente, o mais talentoso do que os outros. E a soberba traz consigo o quê? A queda. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E quando a gente olha para as Escrituras, meus irmãos, nós podemos ver algumas pessoas também que a soberba dominou os seus corações. Por exemplo, Nabucodonosor dominou o mundo da sua época. A Babilônia foi um grande reino que subjugava os demais reinos, e até subjugou a tribo de Judá, e ele construiu Jardim Suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo, e ele então no seu palácio chegou a dizer, não é esta grande Babilônia que eu construí para a minha glória. E a Bíblia chega a dizer que ele foi tirado do seu trono e foi morar junto com os animais do campo por causa da sua soberba. A Bíblia chega a dizer que serás expulso de entre os homens e a sua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas com os bois e sacião 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E ele foi então morar junto com os animais e comer capim com eles, a comida dos bois. Tem muita gente pastando na vida por causa da soberba, por causa do orgulho. O rei Herodes Antipas I, ele foi comido de verme na frente de todo o povo, porque o povo estava o aclamando, ovacionando, dizendo, é voz de
um Deus e não de homem. E porque ele não deu glória a Deus, ele foi comido na frente de todo o povo por vermes, porque não o exaltou a Deus. O reino de Deus, meus irmãos, pertence aos humildes de espírito, e não aos orgulhosos de coração. Ninguém entra no reino de Deus com pompa, com soberba, com orgulho. Não tem nada mais que ofende a Deus do que orgulho espiritual. Por isso, tais pessoas não adentrarão no reino de Deus. Ninguém é feliz com o espírito exaltado, com o coração soberbo. Feliz é aquele que é humilde de espírito. Essa é a verdadeira felicidade. Por isso o texto começa dizendo, bem-aventurados humildes de espírito. Felizes são esses. Enfim, meus irmãos, aqui nós aprendemos, se a humildade é o Espírito de Cristo, o nosso orgulho é o espírito do anticristo. Por isso Jesus chega a dizer em Lucas 18, 14, que o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O melhor caminho é o caminho da humildade. Por isso Jesus chega a dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há pessoas que acham que pode obter a salvação pelos seus próprios méritos, por sua própria justiça, por suas próprias obras, se orgulham de sua vida religiosa, se acham melhores do que os outros e não reconhecem a necessidade da graça de Deus para serem salvas e viver uma vida que agrada a Deus. Um exemplo clássico do orgulho espiritual é a oração que o fariseu fez no templo, quando ele subiu ao templo juntamente com o publicano, e ele começou a se exaltar diante de Deus. E ele dizia o seguinte, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Todas essas coisas que este homem fez eram atitudes boas, contudo, a sua motivação era perversa, orgulhosa. Ele se achava melhor do que os outros, não enxergava nenhum pecado sequer em sua vida. E que bênção ele recebeu de Deus? Nesta oração, quando ele foi ao templo e falou com Deus, a Bíblia diz que ele orava de si mesmo para si. Ele não orava a Deus, ele orava de si para si mesmo. E ele não recebeu nenhuma bênção. A Bíblia diz que ele voltou para casa sem ser justificado. Não foi abençoado porque não reconheceu a sua dependência da graça de Deus. Faltou-lhe humildade de espírito. A humildade de espírito, meus irmãos, é uma atitude de humilhação perante Deus por causa do nosso reconhecimento, do nosso próprio pecado, da nossa própria miséria espiritual. Os humildes de espírito são os espiritualmente pobres que reconhecem como são grandes os seus pecados e a sua miséria, e portanto se humilham arrependidos perante Deus, suplicando por sua graça, por sua misericórdia. Eles reconhecem que nada têm de bom em si mesmo para agradar a Deus e entendem que necessitam da graça de Deus para receber o perdão dos seus pecados. Eles se colocam diante de Deus como mendigos espirituais, totalmente carentes da sua graça e da sua misericórdia. O que é misericórdia, meus irmãos? É uma palavra composta por 2 palavras, misericardia. A misericórdia significa que Deus coloca o seu coração na miséria humana. Quando Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, só viu pecadores, carentes da sua graça. Os humildes de espírito agem segundo aquele publicano da parábola, que ao contrário do fariseu orgulhoso, ele se convenceu do seu pecado e suplicou a Deus, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. E a palavra ali, propiciação, lembrava o propiciatório. Era sobre o propiciatório que o sangue do cordeiro era vertido. E esse propiciatório já apontava para a cruz de Cristo, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O publicano estava olhando para o propiciatório, porque ali uma vítima foi imolada, oferecida em seu lugar. E aquele propiciatório estava apontando para a obra que Cristo faria
na cruz do Calvário por nós pecadores. Ser humilde espírito, meus irmãos, é reconhecer que somos pecadores e olhar para Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Em outras palavras, ser humilde espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e que também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependente inteiramente de sua graça, de sua misericórdia. Somente aqueles que humildemente dependem de Deus são admitidos no seu reino. E vejam bem que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não está dizendo que será, não é. Significa que nós pertencemos ao reino de Deus, ao governo de Cristo. Significa que nós temos a bênção maior de todas, a bênção da vida eterna. Significa que nós entramos no reino de Deus. E significa que o governo de Deus está sobre nós. Por isso nós somos felizes. Por isso nós somos felizes. Porque nós dependemos da graça de Jesus. E nós entramos neste reino e pertencemos ao governo de Cristo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, esvaziando de nós mesmos, para sermos cheios de Deus. Quer ser cheio de Deus? Esvazie de si mesmo. Da sua pompa, do seu orgulho, da sua justiça própria. Porque nós não temos justiça própria para oferecer para Deus. Ser humilde de espírito, nos termos bíblicos, significa ser pobre de arrogância. Os escribas e fariseus, eles não sentiam necessidade espiritual alguma, mas estavam vazios. Eles se gloriavam de suas riquezas em virtude de sua justiça pessoal, e por essa razão, eles não entraram no reino de Deus, por causa da sua soberba. Nós não temos, meus irmãos, mérito espiritual. Orgulho, arrogância e altivez são banidos da vida, da verdadeira felicidade. Tudo que somos e temos provém da graça de Deus. Se não reconhecemos a necessidade de Cristo, não haverá nova vida. Se não reconhecemos a necessidade de Cristo, não haverá a verdadeira felicidade. Se não reconhecemos a necessidade de Cristo, não haverá a bênção do reino dos céus, a bênção do perdão, a bênção da vida eterna. Por esse motivo, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa autoconfiança, segurança própria, autoindependência, para sermos cobertos e cheios da justiça de Cristo. Por isso Jesus, nesse primeiro degrau que nós estamos subindo o monte, onde Jesus estava, nós precisamos começar pela humildade, pelo quebrantamento, pelo esvaziamento de nós mesmos, para sermos cheios de Cristo. Como diz um escritor chamado Stanley Jones, ele chega a dizer: tudo doeu, nada de ti. Algo doeu, algo de ti. Nada doeu, tudo de ti. É o que Paulo disse. Ele chega a dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem é consciente, meus irmãos, de sua pobreza espiritual, de sua necessidade absoluta de Cristo, essa pessoa é feliz. Essa pessoa é bem-aventurada. Essa pessoa é abençoada. E essa pessoa pertence ao reino de Cristo. Louvado seja Deus. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Rogando a Deus para nos livrar de toda e qualquer soberba. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é sujeito ao orgulho, à soberba, à presunção. É por isso que nós podemos ver quantas pessoas orgulhosas quando assumem um poder. Se alguém fala assim, olha, se quiser conhecer o poder para ela. A gente pode perceber isso até nas músicas, das letras dos funks. O funk é ostentação, as pessoas ficam ali ostentando. Até nas suas mãos, como o coração humano é orgulhoso, gosta de ostentação.
Devemos orar como fez Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele chega a dizer o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele pede a Deus: Senhor, guarda o meu coração da soberba. Eu me conheço, eu sei que eu sou sujeito à soberba. E veja que Davi foi o grande rei de Israel. O rei mais importante da história do povo de Deus. Teve Saul, Davi, Salomão. Davi é o mais importante de todos eles. Ele pede: Senhor, tem misericórdia do meu coração, guarda o meu coração da soberba. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Davi disse no Salmo 51, quando ele pecou contra Deus, ele pede ao Senhor: Senhor, me dê um coração novo, Senhor. Cria em mim um coração novo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele chega a dizer o seguinte: coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não estava preocupado com os sacrifícios. Deus estava preocupado com um coração compungido e contrito. E para finalizar, meus irmãos, Jesus chega a dizer o seguinte para nós. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele chega a dizer o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nós possamos copiar o exemplo de Jesus, que nós possamos seguir o coração de Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?